Todos nós sabemos que Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados e nos garantir a salvação por meio de sua morte na cruz. E foi graças a esse sacrifício que nós recebemos a vida eterna ao lado do Pai. Mas ele não adquiriu a forma humana e habitou em nosso meio somente para isso. Cristo veio para cumprir as profecias sobre a vinda do Messias que estão no Antigo Testamento. Entre as profecias mais conhecidas estão aquelas de que ele nasceria em Belém, viria através de uma virgem e que seria descendente de Davi. Mas o Filho de Deus cumpriu dezenas de outras profecias durante a sua vida aqui na Terra. E hoje nós vamos falar sobre as 10 profecias que se cumpriram durante a morte e ressurreição de Jesus. A primeira profecia: entrada triunfal em Jerusalém. Deus revelou ao profeta Zacarias que o Messias entraria em Jerusalém para começar a cumprir as profecias a respeito dos seus últimos dias na terra. Ele escreveu: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Cerca de 500 anos depois dessa profecia, Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumento, onde foi recebido por uma multidão muito alegre. Esse evento, que ficou conhecido como Domingo de Ramos, aconteceu exatamente uma semana antes da ressurreição de Cristo. Vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 21. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! A segunda profecia: traído por 30 moedas de prata. Sabemos que Judas traiu Jesus e que recebeu 30 moedas de prata para entregar o próprio mestre aos seus seguidores. Depois ele sentiu remorso e entregou aquelas moedas para o templo, e os sacerdotes as usaram para comprar um terreno que era propriedade de um oleiro. Mas você sabia que isso já havia sido profetizado? Vamos ler o que está escrito em Zacarias capítulo 11. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, senão, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. A terceira profecia: silêncio diante de seus acusadores. O profeta Isaías profetizou que o Messias seria preso e acusado de crimes que não havia cometido. Mesmo assim, ele se manteria em silêncio. Veja o que está escrito: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Muitos anos depois, quando Jesus foi preso, ele foi levado aos principais sacerdotes e outros líderes do Sinédrio, onde foi acusado por eles. Mesmo diante das injustiças, ele se calou. Em Marcos capítulo 14 está escrito: depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. A quarta profecia: crucificado com os malfeitores. Isaías também profetizou que o Messias seria morto entre criminosos. Veja o que ele escreveu: por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. No Evangelho de Marcos, vemos que aconteceu exatamente como foi previsto. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda.
e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. A quinta profecia: suas vestes foram sorteadas. No Salmo 22, o rei Davi profetizou que o Messias passaria por humilhações depois de ser condenado à morte de cruz. Veja o que está escrito: posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Já no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 19, está escrito que depois de terem crucificado Jesus, os soldados romanos tiraram as vestes de Jesus e as dividiram entre eles. Em seguida, eles pegaram a sua túnica e fizeram um sorteio para ver quem ficaria com aquela peça, cumprindo assim a profecia do Salmo 22. A sexta profecia: mãos e pés perfurados. Também no Salmo 22, podemos encontrar a profecia de que Jesus, ao ser crucificado, teria os seus pés e as suas mãos perfurados. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram-me as mãos e meus pés. No Evangelho de João, capítulo 20, conta que Jesus apareceu aos seus discípulos, mas Tomé não estava junto com eles naquele momento. Mais tarde, os discípulos contaram a Tomé que o Mestre havia os visitado, mas ele duvidou, dizendo que não acreditaria a não ser que pudesse ver e tocar as feridas de Jesus. Alguns dias depois, o Senhor apareceu a Tomé e lhe disse: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. A sétima profecia: vinagre para beber. Outra profecia feita séculos antes do nascimento de Jesus, a respeito da sua crucificação, está em Salmo 69. O salmista escreveu: puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Já no Novo Testamento, em João capítulo 19, vemos que Jesus estava à beira da morte, mas mesmo assim pediu água para os soldados romanos, a fim de que esta profecia se cumprisse. Vamos ver o que está escrito. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de esopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A oitava profecia: zombado na cruz. No Salmo 22, o rei Davi previu que, além de ser humilhado e ter as mãos e pés perfurados, Jesus também seria zombado pelos seus inimigos na cruz. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. E no dia da crucificação, os perseguidores de Cristo, sem perceber, cumpriram a profecia de Davi com seus insultos e provocações. Vamos ler o que está escrito em Marcos capítulo 15. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. A nona profecia: abandonado por Deus. Ainda no Salmo 22, Davi previu que Jesus seria abandonado por Deus e faria a seguinte oração: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia?
E no Novo Testamento está escrito: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento, todos os pecados da humanidade caíram sobre Jesus. E por isso, a comunhão que ele tinha com o Pai se rompeu, pois Deus é santo e não pode conviver com o pecado. E a 10ª profecia, a ressurreição. Mais uma vez, o rei Davi foi usado por Deus para escrever uma das mais lindas e importantes profecias sobre o Filho de Deus. No Salmo 16, o Senhor revelou: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia e o seu corpo não sofreu decomposição. No domingo, Maria Madalena, Salomé e Maria foram ao sepulcro, mas o encontraram aberto. Assustadas, elas entraram naquele lugar e se depararam com um anjo, que disse a elas: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Ao cumprir estas e outras profecias, que haviam sido feitas pelos profetas do Antigo Testamento, Jesus provou que era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.